Olá pessoal, meu nome é Flávio. Eu estou aqui fazendo a gravação dessa aula. Foi parte de uma atividade que nós fizemos hoje cedo na Semana de Desenvolvimento Docente na universidade. E eu estou deixando, só para poder deixar registrado, né? Faz parte de uma atividade relacionada à cultura não, desculpa, à curadoria de conteúdos e eu achei bem interessante, né, a proposta, enfim. E eu tô aqui passando para vocês. E aprendizado, né, baseado em desafios, como um exercício sugerido, né, para a gente poder pesquisar, curar esse conteúdo, organizar e apresentá-lo, né, fazer todo o processo do layout, enfim, eu estou aqui aproveitando já que eu montei esse material para poder deixá-lo registrado. Então, né, aprendizado baseado em desafios, também conhecido como Challenge Based Learning. Esta é uma metodologia educacional que se concentra em enfrentar desafios do mundo real como uma forma de aprendizagem. Aqui é minha apresentação pessoal, meu nome é Flávio, né? Acho que eu não falei inicialmente, eu sou médico veterinário, fiz uma pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica e institucional, tenho mestrado na área de ciências ambientais e atualmente eu curso uma segunda graduação em filosofia e uma pós-graduação também em arte terapia e neuroaprendizagem. E sou uma pessoa que tem o autismo, nível 1 de suporte, sem deficiência intelectual e da linguagem, e também sou uma pessoa com altas habilidades. E aí, nessa apresentação, nós elencamos, né? E aí eu acabei pegando esse material para mim poder apresentar, mas elencamos 10 objetivos de aprendizado baseada em desafios, tá? E o primeiro objetivo, né, resolução de problemas práticos. Então eu vou ler e vou tentar explicar um pouquinho. Os alunos, né, são incentivados a abordar problemas reais que requerem soluções criativas e inovadoras. Isso os coloca em um contexto significativo e relevante para aplicar o conhecimento de maneira prática. Então, o primeiro objetivo da aprendizado baseada em desafios é fazer com que os alunos sejam estimulados a resolverem problemas práticos, problemas do dia a dia. Então, trazer não só é, a bagagem que ele já tem, né, pessoalmente, junto com as habilidades técnicas que eles desenvolvem na universidade e fazer com que eles consigam solucionar problemas dentro da sua área de conhecimento, a sua área de interesse enquanto, né, universitários ainda. O segundo objetivo, desenvolvimento de habilidades críticas, né? Então, a metodologia visa aprimorar habilidades como pensamento crítico, raciocínio lógico, análise de informações, tomada de decisões e resoluções de problemas complexos. Nesse segundo objetivo, vale lembrar que parte desses pequenos métodos aqui, dessas pequenas lacunazinhas aqui, elas estão diretamente ligados também ao Fórum Econômico Mundial. Então, os objetivos aí que normalmente eles elencam, né, próximo de 10 objetivos a cada ano, eles vão atualizando. Então, resolução de problemas complexos, análise de informações, raciocínio lógico, pensamento crítico, coisas que sempre, tomada de decisão, todos, enfim, são realmente tópicos que costumam aparecer, né, como qualidades, né, das pessoas que tem, além das hard skills, que são os conhecimentos técnicos, também as soft skills, né, como habilidades comportamentais. Então, desenvolver essas habilidades, vamos dizer assim, frente ao que está acontecendo com você, como uma forma de adaptabilidade, é um diferencial, né, em qualquer área laboral. Desculpa. Terceiro objetivo, colaboração e trabalho em equipe. Isso é muito importante hoje, foi falado bastante hoje isso lá no nosso momento lá educacional. Então, os desafios geralmente exigem a colaboração entre os alunos, incentivando o trabalho em equipe e o desenvolvimento de habilidades de comunicação e liderança. Isso é algo que eu costumo falar com os meus alunos, que é o seguinte, por mais que nós sejamos pessoas
que queiramos trabalhar sozinhos ou com o mínimo de relação, né, com as pessoas, e eu digo por experiência própria que eu tenho algumas dificuldades de comunicação, relação interpessoal e tudo, venho melhorando muito, melhorei muito ao longo dos últimos anos, porque eu fui desenvolvendo, me adaptando, desenvolvendo técnicas, né, após leituras e erros e acertos, para que eu pudesse melhorar nesse sentido. Mas eu falo isso com os alunos hoje em dia, que impossível não estar em comunicação com alguém, né? É, como médico veterinário na prática clínica, né? Qualquer área, na realidade, né, da medicina veterinária. Mas isso também em qualquer profissão. A gente sempre vai estar em relação a alguém, nos relacionando com alguém, invariavelmente. Então, aprender a trabalhar colaborativamente em equipe é uma das partes, né, dos objetivos bem importantes, né, da aprendizagem baseada em desafios, como uma prática, como um treino para o dia a dia laboral, né, de trabalho. Quarto objetivo, aprendizagem autodirigida. Ao enfrentar desafios, os alunos assumem a responsabilidade por sua própria aprendizagem, pesquisando e adquirindo conhecimentos relevantes para encontrar soluções eficazes. Isso é uma área que eu tenho estudado bastante ultimamente, que é a parte de eutagogia, que poucas pessoas conhecem. Então, as pessoas conhecem pedagogia, que é o ensino, né, voltado para a criança, fase inicial de vida, até, né, fase da adolescência. Temos a andragogia, que é o ensino aí dedicado, focado em adultos, mas a eutagogia poucas pessoas conhecem, que é justamente esse autoconhecimento, né? Então, essa questão de assumir a responsabilidade enquanto criador e co-criador do próprio conhecimento, da própria aprendizagem, né? Então, isso é muito importante atualmente e continuará sendo, certamente tomará mais evidência aí nos próximos anos. Quinto objetivo, motivação intrínseca. Então, a abordagem baseada em desafios pode ser mais envolvente para os alunos, pois eles estão lidando com questões reais, aplicando suas habilidades e conhecimentos de maneira concreta. Então, essa motivação intrínseca mexe com o aspecto emocional também. Então, tudo aquilo que de alguma forma nos afeta emocionalmente, nos envolve, né, vamos colocar nesse sentido também, nos motiva a seguir adiante e a querer aprender mais. Então, a gente precisa encontrar essa motivação, esse propósito, né, na questão do desenvolvimento aí, dessa autoaprendizagem, dessa base, né, da eutagogia. Sexto objetivo, conexão com o mundo real. Então, os desafios são geralmente baseados em situações reais, o que permite aos alunos conectar a teoria à prática, entender a relevância do que estão aprendendo. Então, todo esse processo, né, é uma metodologia ativa. Então, se eu não lembro de ter dito isso antes, estou dizendo agora. Que bom que você chegou até esse ponto do vídeo para você poder ouvir essa parte. Então, é uma metodologia ativa, aprendizado baseado, né, em desafios, onde os alunos eles são estimulados, já disse isso, e vou só fomentar e fortalecer, em situações do dia a dia. Eu sempre quis ser professor, mas eu fui por muitos anos clínico, né, plantonista, intensivista, enfim, trabalhei com ultrassonografia por um bom tempo, antes de entrar efetivamente na sala de aula, então eu trago essa bagagem para os alunos. Isso é muito legal para eles, isso é muito bacana, porque eu consigo realmente, de fato, trazer, sempre que eu posso, quase todas as aulas, fazer essa conexão, né, com o mundo real. Isso é muito bacana, ajuda a estimular bastante. Sétimo objetivo, criatividade e inovação. Então, os alunos são encorajados a pensar de forma criativa e a buscar soluções inovadoras para os desafios propostos. Isso é uma coisa pessoal. Em que sentido? Se os alunos não querem, se a pessoa não quer, lembra lá da motivação intrínseca e tudo mais, também associada a essa parte aqui. Se ela não quer buscar e desenvolver esse conhecimento, desenvolver essa habilidade técnica, ou qualquer tipo de habilidade, fica muito difícil.
Então, pensar de forma criativa e buscar soluções inovadoras tem a ver com esses outros objetivos que a gente falou anteriormente também. E quando se fala de inovação, a gente não fala de inovação no sentido de criar algo novo, né? Não é inventar a roda de novo. É você buscar elementos que afetem de forma positiva as pessoas dentro daquele ambiente onde você está inserido. Então, isso é bem legal pensar, né? Oitavo objetivo, desenvolvimento de empatia. Isso aqui é algo que é complicado às vezes, para algumas pessoas é muito fácil, mas para outras é um pouco complicado, porque requer desenvolvimento pessoal. Aí já entra mais soft skills do que hard skills. Então, enfrentar desafios do mundo real pode levar os alunos a entender e se conectar emocionalmente com as pessoas afetadas pelo problema, desenvolvendo empatia e sensibilidade social. Infelizmente, tem pessoas que não tiveram uma criação, vamos dizer assim, empática, resiliente, compassiva, por vezes, porque fatores sociais, pessoais, enfim, acabam interferindo nesse processo. E tem algumas pessoas que têm dificuldade. Algumas pessoas têm, vamos dizer, alguma disfunção, algum transtorno de personalidade que impede ela também de fazer com que desenvolva isso de uma forma mais efetiva, né? Vamos colocar assim. Não existe um padrão de normalidade, existe algo que, vamos dizer assim, é aceitável socialmente, eticamente falando, moralmente falando, e faz parte desse bem comum, desse bem viver, né, em sociedade. Independente se é uma pessoa com algum transtorno do neurodesenvolvimento ou não, com alguma deficiência ou não, com algum transtorno de personalidade ou não, mas levando em consideração que, infelizmente, algumas patologias, psicopatologias, influenciam nessa questão da empatia e os aspectos ambientais e sociais que essas pessoas, né, porventura, cresceram e se desenvolveram. É algo que se pode aprender. Quando não é patológico, quando não é algo que, vamos dizer assim, está intrinsecamente ligado a algum fator neurológico, é algo que pode se aprender. E mesmo receio dizer que quando se tem alguma coisa nesse sentido também, com alguns recursos e uma equipe multidisciplinar de apoio, pode-se haver uma certa, vamos dizer assim, adequação para o bem viver. Agora, é óbvio, caso a coisa extrapole muito, fuja muito, né, do que é socialmente aceito, infelizmente se torna um pouquinho mais complicado. Nono objetivo, então a autoconfiança. À medida que os alunos encontram soluções para desafios complexos, sua autoconfiança e autoeficácia podem aumentar, tornando-os mais capacitados para enfrentar problemas futuros. Então, se aprende, se trabalha, se lapida os problemas e as dificuldades, igual Toffler fala, né, que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não fazem o processo de aprender, desaprender e reaprender. E à medida com que a gente consegue, né, sair desse status quo dito normal, né, vamos colocar assim, e começa a fazer e desenvolver atividades que nós consideramos serem legais, isso gera autoconfiança, isso nos dá poder de fogo, isso nos dá capacidade de seguir mais adiante, porque a gente nosso esforço está dando resultado, né? E por fim, o 10º objetivo, a aplicação multidisciplinar do conhecimento. Aprendizado baseado em desafios muitas vezes requer a aplicação de conhecimentos de várias disciplinas, permitindo aos alunos perceber a interconexão dos diferentes campos de estudo. Então, isso é muito legal. Então, essa aplicação, quando você começa, é fácil para algumas pessoas que, por exemplo, isso é uma coisa legal de se falar aqui. Existem alguns tipos de transtorno do neurodesenvolvimento que faz com que as pessoas elas tenham uma hiperatividade cerebral. E ao mesmo tempo que elas possuem essa hiperatividade cerebral, elas possuem uma arborização de pensamento. Então elas conseguem pegar assuntos, captar informações, sintetizar essas informações, organizar essas informações, muitas vezes desconexas para a maioria das pessoas de uma forma lógica,
e consegue atuar, né, e apresentar isso de forma a fazer sentido e contribuir para um bem maior dentro daquele contexto, né, laboral, de estudo, enfim. Aqui falando, né, de treinamento como uma ferramenta de metodologia ativa para que seja apresentada e aplicada no dia a dia profissional, e por vezes as pessoas elas não percebem e não desenvolvem em si ou nos seus liderados esse tipo de situação. E as pessoas por vezes se frustram de achar que estão num local onde o seu potencial é muito maior do que aqueles que estão exigindo dele naquele momento ali, ou pedindo para ele desenvolver naquele momento, e por conta de não ter essa sensibilidade em perceber esse tipo de situação, né? Dessa aplicação multidisciplinar do conhecimento que a pessoa traz. E para concluir, né, esses objetivos tornam o aprendizado baseado em desafios uma abordagem valiosa para desenvolver habilidades relevantes para a vida real, promover o engajamento dos alunos e prepará-los para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. E aqui a gente pode dizer que é uma mescla, né, das hard skills, habilidades técnicas, soft skills, habilidades comportamentais, e juntar isso no que algumas pessoas já falam hoje em dia como sendo as human skills, né? As habilidades totais que os humanos, seres humanos, homo sapiens, que somos, precisamos desenvolver para esse bem viver, né? Esse bem-estar em sociedade, e esse bem-estar físico também pessoal, né, e profissional. E aqui, para finalizar minhas referências, utilizei, né, uma pesquisa inicial como proposta do que foi pedido em sala de aula hoje para a gente, o ChatGPT como ferramenta, né, de inteligência artificial, como uma ponte inicial de busca de conhecimento, uma vez que era falado, né, a base era a curadoria, né, de conteúdo, algumas imagens do Pinterest, Canva, e usei o Google Acadêmico para poder lapidar essas informações que foi retirada do ChatGPT com embasamento científico também, com embasamento técnico, né? E não apenas uma coisa, vamos dizer assim, artificial, né? Para pegar e embasar isso de uma forma humana desse processo. Enfim, espero que vocês tenham gostado da aula. Foi bem rapidinho, foi bem tranquilinho. E é só para poder não perder essa informação desse material que foi produzido hoje como uma proposta dentro da aula e dentro da formação acadêmica que nós tivemos hoje cedo. Então, forte abraço e se vocês gostarem, né, dessa apresentação, deixem aí nos comentários, eu posso fazer mais apresentações como essa e trazer mais conteúdo relevante para o desenvolvimento pessoal e profissional de vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.